Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 29 de fevereiro. Sim, estamos vivendo este ano a graça e o auxílio de Deus, um ano bissexto. Portanto, temos a oportunidade de mais um dia, celebrar mais um dia a graça de Deus nesse mês de fevereiro, dia 29 de fevereiro, quinta-feira, dia dedicado à Eucaristia nessa segunda semana da Quaresma. Que o Senhor nos ajude a abrir o coração à sua graça, ao seu amor, à sua presença. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a oração coleta de hoje diz: Ó Deus, que amais e restaurais a inocência, orientai para vós os corações dos vossos filhos e filhas, para que no fervor do vosso Espírito, que receberam, sejam firmes na fé e eficientes nas obras. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, Deus que restaura a inocência. Fomos criados, amados irmãos e irmãs, não para o pecado, não para o orgulho, para a soberba. Fomos criados para viver a unidade com Deus na inocência primeira, de filhos e filhas de Deus. A primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 10, nos diz: Isso diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto seu coração se afasta do Senhor. Então,
O nosso coração não pode se afastar de Deus. Por isso, nós podemos olhar sobretudo para essa parte deste livro e não só dizer maldito o homem que confia no homem, mas maldito o homem que confia nas suas próprias forças e nas realidades passageiras desta vida, nas ilusões do tempo presente. O coração não pode, em hipótese alguma, se afastar do Senhor. Mesmo muitas vezes caminhando sobretudo e vivendo os percalços da vida, sendo tocados infelizmente pela realidade do pecado, o Senhor nos convida a ter um coração próximo dele. O Deus da vida que diz: rasgai não mais as vossas vestes, mas o vosso coração. Que o nosso coração se volte para o Senhor. Por isso ele vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de unidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Sua folhagem se mantém seca, ou melhor, sua folhagem mantém-se verde, não sofre míngua em tempo de seca e nunca deixa de dar frutos. Então, quem confia no Senhor é como essa árvore frutífera que é repleta de vida. Por isso, o Salmo 1 diz: é feliz quem a Deus se confia. E ele nos convida a afastarmos-nos da realidade de pecado. Olha o que diz esse Salmo: feliz é todo aquele que não anda conforme o conselho dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus e medita dia e noite sem cessar. Então, esse é o movimento do pecado, do pecador. É aquele que anda muitas vezes conforme o conselho, começa a dar ouvido, começa a permear caminhos contrários ao amor de Deus. É aquele que muitas vezes se encontra no caminho dos malvados e por fim então chega ao grau mais extremo: senta-se. Senta-se junto aos zombadores e assim então se acomoda em seu pecado. O Senhor nos convida a levantarmos. O Senhor nos convida a tomar uma atitude, a ir ao seu encontro. Por isso, quem encontra o prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar, esse é feliz. Por fim, o Evangelho nos fala, amados irmãos e irmãs, sobretudo então, neste trecho do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, essa visão escatológica, então, do prêmio do justo e do injusto, do prêmio do pobre e sofredor para o esbanjador. Então fala do homem rico que vive a sua alegria nesta terra. Fala de Lázaro, um homem pobre, que vive os tormentos nessa terra, mas seguramente tinha o coração todo plantado em Deus. Quando morre, Lázaro é levado para a presença de Deus. Aqui, então, as Escrituras falando para a casa do pai Abraão. E o rico vai para a mansão dos mortos, onde há tormento. Amados irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a viver a nossa vida em meio às dores, às alegrias e os sofrimentos do tempo presente, abraçando a nossa cruz cotidiana e seguindo-o, sem desanimar, sem desistir, retomando e suplicando a graça de Deus para que possamos recobrar e recuperar de fato aquela inocência primeira, restaurando então o amor para com Deus. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, que possamos ser atentos à lei do Senhor Deus, que possamos trilhar o seu caminho, que possamos fazer a sua vontade. O Senhor nos convida a viver então a sua graça e o seu amor. Que neste tempo quaresmal o nosso coração se converta ao Senhor. Vamos concluir este momento com a oração sobre o povo para esta quinta-feira. Assisti, Senhor, os vossos fiéis que imploram o auxílio da vossa graça, para que obtenham o amparo seguro de vossa proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.